Artigo 173. O segurado em gozo de aposentadoria que voltar a exercer atividade abrangida pelo RGPS, observados o disposto no artigo 168 e, nos casos de aposentadoria especial, o disposto no parágrafo único do artigo 69, fará jus. Inciso 1. Ao salário família e à reabilitação profissional, quando o empregado, inclusive o doméstico, ou trabalhador avulso, e 2. Ao salário maternidade. Artigo 174. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo único. O prazo fixado no caput fica prejudicado nos casos de justificação administrativa ou outras providências a cargo do segurado, que demandem a sua dilatação, iniciando-se essa contagem a partir da data da conclusão das mesmas. Artigo 175. O pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo indício utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. Artigo 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para a recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trate o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa, com ou sem análise de mérito, em todos os pedidos administrativos formulados e, quando for o caso, emitir a carta de exigência prévia ao requerente. Parágrafo 2º. Encerrado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados tenham sido apresentados pelo requerente, o INSS, inciso 1, decidirá pelo reconhecimento do direito, caso haja elementos suficientes para subsidiar a sua decisão, ou 2. Decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 3º. Não caberá recurso ao CRPS da decisão que determine o arquivamento do requerimento sem análise de mérito decorrente da não apresentação de documentação indispensável ao exame do requerimento. Parágrafo 4º. Caso haja manifestação formal do segurado no sentido de não dispor de outras informações ou documentos úteis, diversos daqueles apresentados ou disponíveis ao INSS, será proferida a decisão administrativa com análise de mérito do requerimento. Parágrafo 5º. O arquivamento do processo não inviabilizará a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data de apresentação da nova solicitação. Parágrafo 6º. O reconhecimento do direito ao benefício com base em documento apresentado após a decisão administrativa proferida pelo INSS considerará como data de entrada do requerimento a data de apresentação do referido documento. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se aos pedidos de revisão e recursos fundamentados em documentos não apresentados no momento do requerimento administrativo e, quanto aos seus efeitos financeiros, aplica-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 347. Artigo 176. Ao requerimento de benefícios e de serviços administrados pelo INSS será formulado por meio de canais de atendimento eletrônico, observados os procedimentos previstos em ato do INSS. Parágrafo 1º. O requerimento formulado será processado em meio eletrônico em todas as fases do processo administrativo, ressalvados os atos que exijam a presença do requerente. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, caso o requerente não disponha de meios adequados para apresentação da solicitação pelos canais de atendimento eletrônico, o requerimento e o agendamento de serviços poderão ser feitos presencialmente nas agências da Previdência Social. Artigo 176b. O INSS poderá firmar acordo de cooperação técnica com entes públicos e demais entidades para fins de geração e recebimento de requerimentos de benefícios. Artigo 176. Seu requerente poderá, enquanto não proferida a decisão do INSS e por meio de manifestação escrita, desistir do requerimento formulado, nos termos do disposto no artigo 51 da Lei nº 9.784, de 1999. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência a que se refere o caput atinge somente quem a tenha formulado. Parágrafo 2º. A desistência do requerimento não impede o INSS de analisar a matéria objeto do requerimento para fins de uniformização de entendimento, de forma geral e abstrata, ou para efeito de apuração de irregularidade. Artigo 176d. Se, na data de entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. Artigo 176. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no artigo 176d. Artigo 177. Revogado. Artigo 178. O pagamento mensal de benefícios de valor superior a 20 vezes o limite máximo de salário de contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social, observada a análise da divisão ou serviço de benefícios. Parágrafo único. Os benefícios de valor inferior ao limite estipulado no caput, quando do reconhecimento do direito da concessão, revisão e manutenção de benefícios, serão supervisionados pelas agências da Previdência Social e divisões ou serviços de benefícios, sob critérios pré-estabelecidos pela direção central. Artigo 179. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais.
Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erro material na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou seu procurador para apresentar defesa, provas ou os documentos dos quais dispuser, no prazo de, inciso 1, 30 dias, no caso de trabalhador urbano, ou, 2, 60 dias, no caso de alínea A, trabalhador rural individual, alínea B, trabalhador rural avulso, alínea C, agricultor familiar, ou alínea D, segurado especial. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o parágrafo 1º será feita, preferencialmente, inciso 1, por rede bancária, conforme definido em ato do INSS. 2. Por meio eletrônico, por meio de cadastramento prévio, na forma definida em ato do INSS, a ser realizado por procedimento em que seja assegurada a identificação adequada do interessado. Inciso 3. Por via postal, por meio de carta simples destinada ao endereço constante do cadastro do segurado que requereu o benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da sua notificação. 4. Pessoalmente, quando entregue ao interessado em mão, ou inciso 5. Por edital, na hipótese de o segurado não ter sido localizado por meio da comunicação a que se refere o inciso 3. Parágrafo 3º. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário. Parágrafo 4º. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses: inciso 1, de não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo 1º, ou 2, de defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Parágrafo 5º. O INSS notificará o beneficiário quanto à suspensão do benefício de que trata o parágrafo 4º, que disporá do prazo de 30 dias, contado da data de notificação, para interposição de recurso. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo a que se refere o parágrafo 5º sem que o beneficiário, o seu representante legal ou seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. Parágrafo 7º. Para fins do disposto no caput, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários e verificação dos benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto nos incisos 3, 4 e 5 do parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente a comprovação de vida nas instituições financeiras, por meio de atendimento eletrônico com uso de biometria ou por outro meio definido pelo INSS que assegure a identificação do beneficiário, observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas por aquele que receber o benefício, que deverá ser identificado por funcionário da instituição, quando realizadas nas instituições financeiras. 2. O representante legal ou procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no INSS, poderá realizar a prova de vida no INSS ou na instituição financeira responsável pelo pagamento. Inciso 3. A prova de vida de segurados com idade igual ou superior a 60 anos será disciplinada em ato do INSS. 4. O INSS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa, que garantam a identificação e o processo de prova de vida para pessoas com dificuldade de locomoção e idosos acima de 80 anos que recebam benefícios e, inciso 5. O INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário atenda à convocação para a realização de prova de vida, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Parágrafo 8º. A prova de vida para quem reside no exterior, a ser encaminhada obrigatoriamente ao INSS, deverá ser realizada nas embaixadas ou nos consulados brasileiros no exterior ou por meio de apostilamento de documento definido pelo INSS para esse fim. Parágrafo 9. O recurso de que trata o parágrafo 5º não terá efeito suspensivo. Parágrafo 10. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na forma prevista no caput ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. Parágrafo 11. Para fins do disposto no parágrafo 8º, preservados o sigilo e a integridade dos dados, o INSS, inciso 1, terá acesso aos dados biométricos mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais e, 2, poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos hospedados em sistemas. A linha A, da Justiça Eleitoral, e a linha B de outros entes federativos, artigo 179. A INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Parágrafo 1º. O INSS facilitará o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio telefônico ou por canais remotos. Parágrafo 2º. Poderão ser celebrados acordos de cooperação, na modalidade de adesão, com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para o recebimento de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem a prestação de serviços presenciais. Parágrafo 3º. A implementação de serviços eletrônicos pelo INSS preverá mecanismos de controle preventivos de fraude e de identificação segura do cidadão. Artigo 179b. No exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos 11 e 12 do caput do artigo 5º da Constituição e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, o INSS terá acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados, inciso 1, dos registros e dos prontuários eletrônicos do SUS, administrados pelo Ministério da Saúde. 2. Dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas e, no caso destas últimas, será necessária a celebração de convênio para que o acesso seja garantido e, inciso 3, de movimentação das contas do FGTS, mantidas pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. Para fins do cumprimento do disposto no caput, serão preservados o sigilo e a integridade dos dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e, quanto aos dados dos prontuários eletrônicos do SUS e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, o acesso será franqueado exclusivamente aos peritos médicos federais designados pelo INSS.
Parágrafo 2º. O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios detalhada. Parágrafo 3º. As bases de dados e as informações de que tratam o caput e o parágrafo 1º poderão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social somente para fins de cumprimento de suas competências relacionadas à recepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados o sigilo e a integridade dos dados, na forma disciplinada em ato conjunto do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Gestor dos Dados. Parágrafo 4º. Fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput quando se tratar de dados hospedados por órgãos da administração pública federal e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando houver, para o acesso ou a extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Parágrafo 5º. As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas têm característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos referidos dados com outras entidades de direito privado. Artigo 179. Seu servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas nas hipóteses de dolo e de erro grosseiro. Artigo 179. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e das comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais, e efetuará sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Artigo 179. Os benefícios administrados pelo INSS que forem objeto de apuração de irregularidade ou fraude pela Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderão ter o respectivo valor bloqueado cautelarmente pelo INSS, por meio de decisão fundamentada, quando houver risco iminente de prejuízo ao erário e restarem evidenciados elementos suficientes que indiquem a existência de irregularidade ou fraude na sua concessão ou manutenção, hipótese em que será facultado ao titular a apresentação de defesa, nos termos do disposto neste regulamento. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo, o bloqueio do valor do benefício consiste no comando bancário que impossibilita temporariamente a movimentação do valor referente ao benefício. Parágrafo 2º. Será dada prioridade à tramitação de processo no qual seja requerido o bloqueio do valor do benefício. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo 2º, a tramitação do processo deverá ser concluída no prazo de 30 dias, contado da data de apresentação da defesa pelo titular do benefício. Parágrafo 4º. Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 3º, independentemente de concluída a tramitação do processo, o benefício será desbloqueado automaticamente, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Na hipótese de um titular do benefício não apresentar defesa, o bloqueio será convertido automaticamente em suspensão do benefício. Parágrafo 6º. Ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS disciplinará os procedimentos, os requisitos e a forma de encaminhamento das apurações de irregularidade ou fraude e de efetivação do bloqueio de que trata este artigo. Artigo 180. Ressalvado o disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 13, a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Parágrafo 1. Sobrescrita a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que esses requisitos foram atendidos. Parágrafo 2º. Não será concedida a pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos dos artigos 13 a 15, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção de aposentadoria na forma do parágrafo anterior, observado o disposto no artigo 105. Parágrafo 3º. No cálculo da aposentadoria de que trata o parágrafo 1 sobrescrito, será observado o disposto no parágrafo 9º do artigo 32 e no artigo 52. Artigo 181. Todo e qualquer benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, submete-se ao limite a que se refere o parágrafo 5º do artigo 214. Parágrafo único. Aos beneficiários de que trata o artigo 150 da Lei nº 8.213, de 1991, aplicam-se as disposições previstas neste regulamento, vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Artigo 181-A. Revogado. Artigo 181-B. As aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. Parágrafo 1º. Disposto neste artigo não se aplica à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Parágrafo 2º. O segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste essa intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência de um dos seguintes atos: inciso 1, recebimento do primeiro pagamento do benefício, ou 2, efetivação do saque do FGTS ou do PIS. Parágrafo 3º. O disposto no caput não impede a cessação dos benefícios não acumuláveis por força de disposição legal ou constitucional. Artigo 181. Se na hipótese de o inventariante não tomar a iniciativa do pagamento das contribuições devidas pelo segurado falecido, o Instituto Nacional do Seguro Social deverá requerer, no inventário ou arrolamento de bens por ele deixado, o pagamento da dívida. Parágrafo único. Na hipótese de ter sido feita a partilha da herança sem a liquidação das contribuições devidas pelo segurado falecido, respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, aplicando-se, em relação aos herdeiros dependentes, o disposto no artigo 154, inciso 1 combinado com o parágrafo 3º do mesmo artigo.
Artigo 181 desse mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos ao segurado que tiver optado por permanecer em atividade. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, o valor inicial da aposentadoria, apurado conforme as regras vigentes na data em que todos os requisitos tiverem sido cumpridos, será comparado com o valor da aposentadoria calculada na data de entrada do requerimento, hipótese em que será mantido o benefício mais vantajoso e será considerada como data de início do benefício a data de entrada do requerimento, observado o disposto no artigo 52. Parágrafo 2º. A renda mensal inicial, apurada na forma prevista no parágrafo 1º, será reajustada pelos índices de reajustamento aplicados aos benefícios até a data de entrada do requerimento e não será devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a essa data. Artigo 181. É para fins do disposto neste regulamento, considera-se ano civil o período de 12 meses contados de 1º de janeiro a 31 de dezembro do respectivo ano.